Olá, espero que você esteja bem. Julho chegou e com ele a chance de recomeçar, com mais leveza e propósito. No Elas em Ação de hoje, preparamos um programa feito com o coração para inspirar, acolher e transformar. Você vai conhecer dicas práticas para tirar os filhos das telinhas, agora nas férias. Refletir sobre relações e direitos. Descobrir livros emocionantes e ouvir história de mulheres que fazem a diferença. Tem especialista em educação, escritoras incríveis, debates que fazem pensar e ainda um médico que traz informações importantes sobre o autismo. Fica com a gente, porque aqui todo sábado é um convite à transformação. Na abertura do nosso programa, temos a honra de receber a Fernanda King, a neuropedagoga especialista em educação, que vai compartilhar estratégias valiosas para tirar os filhos das telas agora nas férias, com criatividade, conexão e afeto. Vamos conferir? Olá, pessoal. Fernanda King aqui. Eu sou consultora educacional, dona de escola infantil, escritora, palestrante e mãe. E chegaram as férias escolares e vocês aí devem estar se perguntando: o que eu vou fazer o dia inteiro com essas crianças em casa, né? Para não cair na tentação de ficar o tempo todo no celular ou na TV. Então, calma, eu te entendo. Eu vim hoje aqui para dar dicas bem práticas e bem realistas para ajudar nessa missão de equilibrar o uso de telas com outras atividades. E sem precisar que você vire uma recreadora de festa infantil em tempo integral, tá? Então vamos lá comigo? Primeiro, crie uma rotina leve, mas é bom ter rotina. Criança precisa de previsibilidade, especialmente as menorzinhas, tá? Não precisa ser um cronograma militar, mas vale colocar no papel ou até numa lousinha, horário de acordar, horário da brincadeira da manhã. Você pode até incluir um momento de tela, mas que seja controlado. Lembrando sempre que se você for recorrer à tela, tem o que é menos pior. TV é melhor que tablet. Tablet com você do lado é melhor do que sem você. Jogos pedagógicos são melhores do que assistir vídeos de baixa qualidade e ficar fazendo dancinha, né? E lembra que o ideal é que de 0 a 3 anos é 0 tela. E se você conseguir até 6 só com TV, sem celular, melhor ainda. Depois você vem para um almoço em família e uma atividade aí pedagógica na parte da tarde, o banho, o descanso e o relaxamento. Esse processo de ir relaxando na hora de dormir é muito bacana. Você pode ler histórias, isso é muito importante. Uma rotina estruturada, ela dá segurança para a criança e organização mental para os adultos também, né? E quais atividades a gente pode fazer? Vamos aos exemplos práticos, né? Atividades simples, elas valem ouro, não subestime. O poder, por exemplo, de uma caixa de papelão que pode virar uma cabana. Vocês podem pintar a caixa juntos, decorar, colocar um lençol apoiado no sofá. Isso vira uma tenda. Você coloca ali bonecos. Isso rende horas de brincadeira de faz de conta, que é muito importante para a criança. Massinha, vocês podem fazer massinha caseira com farinha, com óleo. Façam massinha juntos. Pintem juntos, pintem com guache, pintem com tintas naturais, que você pode fazer com couve, cenoura, beterraba. Cozinhem juntos, brinquem de cozinhar, de panelinha. Essa brincadeira de panelinha, usando feijão, usando comida de verdade, é muito bacana. Pode deixar usar a faca com supervisão. A criança, ela gosta de estar envolvida, né? O segredo é para chamar ela para participar. Então, até para fazer esse almoço junto, chama a criança para cozinhar com você, faça um bolo e sempre que possível levar para fora. A criança precisa de natureza. Então, é o parquinho, é a pracinha, é o quintal, é dar uma caminhada no quarteirão, leva uma lupa, investiga a formiga. Eles precisam gastar essa energia e nenhuma tela vai substituir isso, o que o corpo precisa sentir. E uma outra dica, se você for recorrer a momentos com telas, intercala com atividades que envolvam o corpo. Até um banho gostoso de banheira, de balde, juntos, né, com a supervisão, é bacana. E combine esse tempo de tela. Se for usar, tem que ser controlado e você tem que ser firme. Não pode combinar e depois descombinar, porque isso é péssimo para a criança. É depois do lanche, 30 minutos, é um desenho, aquele desenho que você mais gosta. A criança entende e não adianta voltar atrás depois desses combinados, senão você vai perder a mão. E esteja presente, né? Mesmo que por pouco tempo que você esteja com a criança, não esteja no celular, né? Não esteja ali aparentando um cansaço, isso não é bacana.
criem memórias juntos, essas memórias ficam para sempre. Então é o cinema, é o teatro, é o piquenique que vocês fizeram no parque, é o jogo de futebol que foram juntos, é a livraria que foram escolher um livro juntos para comprar. Eu sei que, infelizmente, nem todos têm a possibilidade, mas se você tiver essa possibilidade de ir a uma praia, de fazer uma trilha leve com essa criança, como eu falei, o contato com a natureza é fundamental, principalmente na primeira infância. Então tentem, se você conseguir se organizar para fazer um passeio no final de semana, ou até uma pequena viagem junto com essa criança, isso aí é insubstituível. E ela vai lembrar, às vezes você acha que é muito pequenininha, não vale a pena investir numa viagem. A criança lembra, assim, muito mais do que você imagina, e não esqueça que você vai se lembrar para sempre. E por fim, mamãe, papai, respira. Não precisa ser perfeito. A criança não precisa de uma agenda ali lotada, né? A gente tem que investir, como eu falei, em tempo de qualidade, em um olhar com afeto e que esses momentos virem história para contar. E lembra que o tédio também é bom de vez em quando. Só balançar na rede, aquele fazer nada gostoso, também é importante para o desenvolvimento cerebral da criança. Aproveita essas férias e desacelera você também, larga o celular você também. Lembra que o tempo passa muito rápido, a infância passa muito rápido. São só 12 verões, 12 primaveras, 12 invernos. Então, relaxa também, descansa um pouquinho, se for possível, curta, aproveita e um beijo e até a próxima. Na nossa dica de leitura, quem chega é a escritora Letícia Almiana, autora do sensível e profundo livro Contando para Mim, que fala da forma poética sobre infância, identidade e acolhimento. Vamos conferir? Gente, eu sou a doutora Letícia Almiana, eu sou psicóloga e pesquisadora da área de espiritualidade e saúde mental há mais de 20 anos. E eu resolvi contar um pouco os bastidores das minhas pesquisas e a minha história pessoal com o tema através desse livro, que se chama Contando para Mim, que conta um pouco da minha história com a espiritualidade, com a religiosidade, sendo uma psicóloga e me formando em psicologia e tudo que me levou às pesquisas que eu fiz a vida inteira, que foram uma tentativa de diferenciar pessoas que têm crenças religiosas, experiências espirituais, de pessoas que estão desenvolvendo transtornos mentais graves. Então, a minha pesquisa da vida inteira foi sobre isso, e aqui eu conto um pouquinho, explico um pouquinho os bastidores de por que eu pesquisei tudo isso a vida toda, e conto um pouquinho também dos resultados de pesquisa, de como que a gente diferencia uma experiência religiosa ou espiritual que faz sentido para a pessoa e que é saudável, de uma experiência que não está saudável e que não é espiritual, às vezes é uma experiência ligada a algum transtorno mental, alguma questão mais grave de saúde. A gente da psicologia precisa muito saber isso e de alguma forma eu estou trazendo isso numa linguagem bem acessível, contando a minha história, contando história, aqui tem história engraçada, tem história de amor, tem história de perda, acho que vocês vão gostar. E eu estou fazendo o lançamento desse livro em Salvador, na livraria LDM, que fica no Shopping Passeio, esse domingo agora, dia 6 de julho, às 15 horas da tarde. E queria convidar vocês para estarem lá comigo. Eu vou estar com a Ana Marta, que é psicóloga também, e a gente vai estar debatendo um pouco sobre o tema espiritualidade e saúde mental. Um beijo, vejo vocês por lá. Empresário, você sabia que o maior comprador do Brasil é o governo? Todos os dias ele anuncia o que quer comprar e quanto ele pode pagar. Se você tem um CNPJ e ainda não vende para o governo, está deixando dinheiro na mesa. Imagine faturar em um mês o que você levaria 6 meses para faturar. Com a estratégia certa, isso é possível. Podemos te acompanhar desde a busca da oportunidade até o fechamento do contrato. Quer faturamento e garantia de pagamento? Então está na hora de olhar para o mercado de licitações. Entre em contato e vamos fazer sua empresa vender para o maior cliente do país. Licita.com.br. Vendas para o governo. Prepara seu cafezinho, que vem aí o nosso Café com a Cláudia. E o debate hoje está quente. A pergunta é polêmica. Você acha que quem trai deve indenizar o parceiro traído? Vem refletir com a gente.
Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, Alice. No início dessa semana, eu recebi uma mensagem de uma seguidora das redes sociais que acabou virando o tema deste café. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera muita discussão e opiniões divididas. Você acha que quem trai deve indenizar o parceiro traído? Imagina a situação. Péssima, mas infelizmente muito comum. Você descobre uma traição, sente um abalo emocional daqueles, se vê completamente humilhada, rola aquele climão no bairro, no grupo da família e por aí vai. E claro, você foi a última a saber. E a primeira reação qual foi? Ele vai me pagar por isso. Acertei? Pois é, não se culpe. É humano sentir raiva nessa hora. Mas será que juridicamente a traição pode ser punida com indenização? Pega o seu cafezinho e vem comigo que eu vou te mostrar. Os tribunais, em sua maioria, não concordam que a simples traição seja motivo suficiente para uma indenização por dano moral. A chave está no nível de exposição e no sofrimento provocado, principalmente na vergonha sofrida. Sim, a fidelidade é um dever do casamento e da união estável. Está no Código Civil e todos sabem. Mas não existe uma regra clara dizendo que quem trai tem que pagar a indenização, pelo menos não automaticamente, e precisa de provas para isso. Antigamente, provar a traição era um meio caminho andado para que o culpado pelo fim do casamento saísse prejudicado na partilha de bens ou até na guarda dos filhos. Mulheres ficavam até sem direito à pensão alimentícia. Mas desde a Emenda Constitucional 66 de 2010, a ideia da culpa deixou de ser relevante no divórcio. Hoje basta que um dos cônjuges queira se divorciar para que o processo ocorra. Afinal, para casar precisa de dois, para continuar casado também. Se um já não quer mais, não tem contrato que segure. O fim de uma relação por si só já abala emocionalmente qualquer pessoa. Mas quando essa separação envolve infidelidade, e pior, exposição pública, comentários maldosos, fofoca e vergonha, o estrago é muito maior. E é aí que entra a discussão. Essa traição gerou sofrimento emocional grave, expôs a pessoa ao ridículo. Será? Eu sei que dá muita raiva numa situação como essa, mas nem sempre causa esse dano que pode ser punido com indenização. Mas se a resposta for sim, os tribunais podem reconhecer o direito à indenização, principalmente pela exposição e pela vergonha. Mas atenção, apenas suspeitar de que foi traída não garante nada. Ela precisa ter realmente acontecido e é também preciso provar que aquela situação tenha gerado exposição vexatória e caído no conhecimento do público, na boca do povo, como dizem. Há decisões reconhecendo indenização mesmo quando a traição aconteceu no ambiente virtual. Se ficou escancarada a ponto de constranger a pessoa traída, publicada em perfis ou enviada em grupos de aplicativos de mensagens, por exemplo, a coisa fica pior. Desde 2005, o adultério não é mais crime, mas continua sendo uma violação do dever conjugal. E hoje, com o celular na mão e um deslize para o lado, muitos casamentos escorregam. As redes sociais, os aplicativos de mensagem e os famosos apps de encontro acabaram se tornando facilitadores da infidelidade moderna. Prints de conversas totalmente comprometedoras, fotos, trocas de fotos íntimas e nudes, declarações públicas em perfis online podem ser usados como provas em casos judiciais. E o que você acha? Esse assunto merece muita reflexão ainda. Ele mexe com o emocional, com os valores e também com questões jurídicas. Mas e você? Acha que quem trai deve pagar indenização? Ou só quando há exposição pública e humilhação? Me manda uma mensagem no direct que está no Instagram que está aparecendo aqui. Eu quero saber a sua opinião. E é claro, se você tiver dúvidas sobre direito de família, relações conjugais, direito das mulheres e outros assuntos relacionados a esses temas, me conta por aqui. Pode ser o tema do próximo programa. Eu te espero no próximo sábado, às 15h30, para mais um Café com Cláudia. É com você, Alice. Na hora do livro, vamos conhecer mais da história da escritora e advogada Deolane Patrícia, que usa as palavras para transformar vivência em força. Roda aí!
Tá começando agora a Hora do Livro. Eu sou Ana Valadares e a convidada especial de hoje é a Dolane Patrícia. Ela é advogada, especialista em direito da família, é expert em execução, especialista também em processo civil, autora do livro bilíngue Criança Esperta Sabe dos Seus Direitos, que foi premiado na Itália. Dolane, nos conte como você consegue conciliar a sua profissão de advogada e escritora. Advogar e escrever é a junção de dois sonhos. O sonho de ser advogada e o sonho de ser escritora. A advocacia começou ainda como servidora concursada do Tribunal de Justiça de Roraima. Eu era assessora do hoje Dr. Leonardo Cupelo, presidente do Tribunal de Justiça de Roraima. E eu tinha um sonho de advogar. Então eu pedi a exoneração daquele que era o melhor concurso do estado de Roraima para realizar um sonho. Comecei a escrever artigos jurídicos, mais de 800 artigos, e também escrevi livros. Eu fui coautora do livro relacionado à herança de uma criança. Eu criei o desenho animado N, a Herdeira Esquecida. Ele foi premiado nos Estados Unidos no maior festival de desenhos infantis em Boston e foi premiado também na Argentina. Eu escrevi o livro Criança Esperta Sabe os Seus Direitos, lançado em Bolonha, no maior festival de livros infantis do mundo. É um livro bilíngue e fez muita diferença na minha vida. Você é uma advogada, uma escritora muito premiada no Brasil e no mundo. Quais desses prêmios foram os mais marcantes na sua vida? Vários foram os prêmios que eu recebi de grande importância. Teve o prêmio Selo de Ouro, referência nacional em Brasília, como uma das advogadas mais procuradas do Google. A Cruz do Mérito Jurídico. Teve também o prêmio Construindo o Amazonas na modalidade jurídica, um prêmio que eu recebi das mãos do presidente da OAB de Manaus. E teve também prêmios relacionados à minha vida como escritora, que seria o que eu recebi em Paris, às margens do Rio Sena, em um barco embaixo da Torre Eiffel, medalha de honra ao mérito. Também o prêmio que eu recebi na França, chamado O Homem Vitruviano, Mentes à Frente do Seu Tempo, no Castelo Bois Renault. Foi realmente muito marcante. Das reportagens que foram feitas ao seu respeito, quais foram as mais marcantes para você? Das reportagens que foram feitas a meu respeito, eu poderia destacar o site UOL, que fez uma reportagem sobre o meu trabalho como advogada no Brasil e no mundo, mas teve também uma reportagem da revista Valor Econômico, uma revista muito conceituada no Brasil sobre economia, onde falava sobre o meu trabalho como advogada no caso Filadélfia, que teve uma grande repercussão nacional. Vitória teve uma grande repercussão. E teve também outro caso, que foi da Herdeira Esquecida, porque se tratava da história de uma criança que tinha uma herança, mas não conseguia ter acesso a ela, era uma herdeira preterida. E teve várias reportagens sobre isso. E foi ali que eu percebi o quanto é importante a advocacia, porque você exerce não só uma profissão, você consegue transformar vidas. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo Hora do Livro. No Elas Defendem, a nossa Maíra Roberto entrevista a tabeliã Tatiana Dória para falar sobre direitos, cidadania e caminhos para a autonomia feminina. Vamos conferir. Olá, seja muito bem-vinda ao nosso quadro Elas Defendem. E hoje comigo, Maíra Roberto. E o nosso tema, ele é essencial. Nós vamos falar sobre liderança feminina. Vamos conhecer mulheres que inspiram, que transformam os seus negócios, as suas causas, com aprendizados práticos e histórias. Nós vamos encher a nossa mente de conhecimento. O protagonismo feminino está mudando o mundo dos negócios. Então vamos lá. Hoje estou aqui com a Tatiana, tabeliã do Cartório de Pereiras, e vamos saber dela como é ser mulher no ambiente de trabalho, qual foi o maior desafio que ela enfrentou trabalhando e sendo mulher. O fato de ser mulher, às vezes, coloca a gente numa posição inferior.
Na minha profissão, na área da minha profissão, a maioria é masculina. Então, só por aí já enfrentei um certo preconceito. E na hora que eu aparecia para atender o cliente no balcão, eles falavam assim: você pode chamar seu pai? Pensando que o meu pai, que era o tabelião, que era o responsável pelo cartório. Então, no começo, no início, eu enfrentei bastante isso. Hoje já não, que a maioria das pessoas me conhecem, mas é um desafio ser mulher no mundo que é praticamente numa profissão predominante masculina. E como você enfrentou esse desafio, Tatiana? Você se sentia no começo assim, diminuída? Você falou, não, vou ganhar meu espaço. Isso te impulsionou para estudar, para você conquistar sua posição no mercado? Na verdade, sempre quando eu tive esses desafios, eu me sentia privilegiada, porque eu falava assim, nossa, eu sou a única mulher aqui, né, de tantos, por exemplo, na cidade onde eu estou, só vieram tabeliães homens, é uma geração inteira, várias gerações, na verdade, de homens, e eu cheguei como mulher. Então, eu me sentia privilegiada e enfrentei esse desafio de forma positiva, encarando de frente e querendo demonstrar que eu tinha conhecimento e que o fato de ser mulher não me fazia menor do que um homem na mesma profissão. Perfeito. E como mãe em casa, foi difícil para você conciliar? Como foi esse processo de estudos até você chegar no momento ali da aprovação e conquistar e ser verdadeiramente tabeliã? Confesso para você que não foi fácil, né? Na verdade, até hoje, eu sou uma mãe que às vezes se sente culpada por trabalhar e deixar minha filha, mas durante todo o estudo eu tive o apoio da minha família. Nesses momentos que eu me sentia ausente, por que eu não estou com a minha filha, eu não estou com o meu marido ou com a minha família, estou aqui estudando, deixei de participar de alguns momentos importantes no crescimento da minha filha, mas eu sei que toda a minha família estava ali me apoiando e isso me dava força porque eu sabia do objetivo onde eu queria chegar. Eu sabia que eu queria ser aprovada no concurso público, então, mesmo sabendo e tendo consciência e talvez aquele sentimento de culpa junto comigo, eu focava no meu objetivo e fui até o fim, porque eu sei que nós, mulheres, precisamos ter o nosso espaço. Então, a gente não... Eu, pelo menos, e acredito que muitos de vocês que estão nos assistindo, não conseguiria ter uma felicidade plena sendo só mãe, ou sendo só esposa, ou sendo só profissional. Então, a gente tem que tentar ali exatamente equilibrar os pratinhos da vida e levar tudo de uma forma equilibrada. E foi isso que eu busquei, focando na minha profissão e atingindo o meu objetivo profissional. Então, a mulher tem esse poder, né, Tatiana, de ser multidisciplinar, de fazer várias coisas, e essa é a nossa força. Na verdade, isso é o que a gente tem de mais forte, de mais bonito. Então, que vocês se sintam inspiradas hoje com a história da Tatiana, que é uma mulher incrível, que nos inspira, tabeliã aqui do Cartório de Pereiras, determinada, estudiosa. Esse é o segredo, esse é o caminho. Estuda, foca no seu objetivo, persevera. Tem uma frase especial que você gosta e quer deixar para as mulheres? Acho que eu vou usar a frase que eu uso sempre nas minhas palestras, né? Que é: ninguém é tão grande que não possa ensinar, nem tão pequeno que não possa aprender, que é de um filósofo chamado Esopo. Porque eu acho que nós, mulheres, sempre buscamos diminuir o nosso espaço. E a gente tem que saber que você, mulher, da onde você estiver, com certeza você tem algo a ensinar a alguém. E com certeza você sempre será uma aluna aí na vida, aprendendo todos os dias, seja com uma amiga, seja com um filho, seja com o marido, a se tornar uma mulher cada vez melhor. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista de hoje, porque mulher que lidera, inspira e move o mundo também precisa estar protegida.
Na Rafa em Ação, a conversa agora é com a empreendedora Solange Rodrigues, que nos inspira com sua trajetória de coragem, superação e inovação. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. E o Rafa em Ação de hoje é aqui na Estrada Manuel de Sá, número 926, no coração do lote 15, aqui no Rio de Janeiro. E o Rafa em Ação de hoje, nós vamos conhecer a Café e Confeitaria da Sol. Vamos conhecer a história dessa mulher empreendedora que vai cativar vocês. Vem comigo! Já estamos aqui dentro, a casa tá cheia. Nós estamos aqui com esses clientes. Qual é seu nome? Elisângela. Elisângela. Zenildo. E seu Zenildo. E eles vão contar pra gente um pouquinho da experiência que eles já degustaram. Tô vendo que a mesa tá aqui, já degustaram. E eles vão contar um pouquinho da experiência pra gente. Então, tomamos um café, né, delicioso. E tô muito feliz por estar aqui, né, na reinauguração da Solange. E tava tudo uma delícia, como sempre. Ela já arrasava sempre, agora então acredito que aqui também não vai ser diferente. E é isso, estava tudo muito gostoso. E o senhor, o que o senhor comeu hoje aqui? Uma tapioca com carne, né, e queijo e um cafezinho delicioso. Nossa, muito bom. Cliente satisfeito é aqui na Sol Café e Confeitaria. E a gente está aqui hoje também. Qual é o nome da senhora? É Miriam. Vim fazer uma visita, vim abençoar em nome de Jesus, que aqui vai para frente e todos os clientes saiam daqui satisfeitos. E é aqui aonde a mágica acontece, é a cozinha, meu povo. Eu tô aqui com a Marina. Marina e a Priscila. Marina e Priscila. Então quer dizer que são vocês que ajudam a Sol nos preparos aqui desses quitutes maravilhosos. Sim. E agora eu estou aqui com ela, a dona desse espaço maravilhoso, Dona Solange Rodrigues, apelidada carinhosamente de Sol, que é o nome desse espaço lindo que vocês já conferiram cada detalhe. E a gente vai bater um papo agora gostoso, literalmente. Porque aqui, gente, é tudo uma delícia que vocês não têm noção. Dona Solange, Sol, né? É Sol. Né? O que inspirou a senhora a abrir uma cafeteria, uma confeitaria? É aquele lance, quando as pessoas iam na sua casa, a senhora fazia aquele bolinho gostoso, aquela sobremesa gostosa, e aí resolveu mostrar para o mundo aquilo que a senhora faz? Sim, uma parte é. Outra parte é o seguinte, eu sou fissurada por café. E também filha de padeiro, irmã de padeiro, confeiteiro. Então, acho que já está no sangue a arte da confeitaria, né? Fui criada dentro de padaria. E por gostar desse mundo, né, eu sempre fiz bolo em casa para família, para vizinhos. Mas por quê? Porque eu tenho essa paixão por confeitaria, por cada doce que eu faço, eu gosto. Dei uma pausa para ajudar o esposo, né, em outro ramo, né, que é vidraçaria, e automaticamente de vidraçaria fui para confeitaria, porque eu amo. E o que me inspirou é por gostar. E amo café. Onde eu vou, eu tomo um cafezinho. Aí eu falei, uma hora eu vou abrir o meu. E aqui está. E abriu, lindo, né? Com excelência. Obrigada. Cada cantinho aqui, gente, é maravilhoso. E há quantos anos a senhora tem a cafeteria? Quantos anos, de quando que a senhora, enfim, falou, não, agora eu vou fazer aquilo que eu gosto? Porque a senhora falou que a senhora ficou um tempo ajudando o seu esposo, né? Seu Edivaldo, inclusive um abraço, seu Edivaldo. A senhora ficou um tempo ajudando ele. Um tempo? Quanto tempo? 10 anos. Aí ele vai ver a pandemia. Fui fazer o curso no auge da pandemia, 2020. Aí foi quando ele foi trabalhar em galpão fechado, não precisou mais da minha presença, porque não precisava da loja física, e sim galpão fechado. Aí eu falei, agora é minha vez. Aí fiz o curso em 2020, terminei em 2020 mesmo, e de lá para cá eu abri. Então tem 5 anos, né? Estamos em 2025.
Vai fazer 5 anos que eu tô nesse empreendimento. 5 anos de muito sucesso, muitas famílias abençoadas, porque vir aqui comer uma gostosura dessa é ser abençoado, né, dona Solange? Verdade, verdade. E eu sou grata, né? Por primeiramente Deus me dar a capacidade do aprendizado, né? Sempre peço a Ele em oração para abençoar o trabalho das minhas mãos, porque você ser uma confeiteira é uma coisa, ser uma confeiteira é outra coisa. Você tem que ter o trabalho bem feito para você comer e voltar. Ah, eu comi lá na Sol, é muito gostoso, então eu vou voltar. E aí um vai passando para o outro e aí é onde vai as coisas expandindo. Sol, e fala pra gente qual é o cardápio. Fala pra gente qual é o cardápio e o que mais vende. O que quando as pessoas lembram, falam, já pensam logo na cafeteria da Sol? Bolo de milho. Bolo de milho. Ó, hoje, nós abrimos hoje com a seleção de bolo de milho ali. Aqui está inaugurando hoje porque é um espaço novo, mas já foi embora os bolos de milho. E veio meus clientes do outro bairro atrás do bolo de milho. Porque acho que é um bolo caseirinho, né? Saboroso. Mas eu tenho outras variedades, que é bolo de festa, né? Que eu faço kit festa. Cheesecake de amora, que é um sucesso. Rocambole crocante de doce de leite. Pavê de morango crocante. E outras coisas, docinho, banoffee, que é a sensação também da loja. Bolo de pote e essas variedades de doces. E a apresentadora aqui babando, salivando, porque, gente, só de ver tá uma coisa linda, que vocês não têm noção. Hein? Obrigada. E eles gostam, né? E eu também sou ouvinte. Ah, Sol, você faz isso, isso, isso. Aí aquilo que eu não faço, eu falo, não faço, mas vou fazer. Né? Como eu não trabalhava com cuscuz, tapioca, agora todas essas coisas. Então tem nosso café, tem nosso cappuccinozinho, refrigerante, pãozinho com ovo. É tipo eclético, né? Gosto para tudo. Tem cliente que gosta do salgado. Nossos empadões também é um sucesso, né? Nossas panquecas também é um sucesso. E a variedade de coisas. Sol, cafeteria, confeitaria, tem um monte. Todo lugarzinho tem uma cafeteria e uma confeitaria. Mas aqui, qual é o diferencial da sua cafeteria? Bom, eu acredito que seja o amor, né? Porque todas vendem café de excelência, todas têm um docinho ou um salgado de excelência, mas a pegada é de cada um. Eu tenho, não estou querendo ser, né? Mas eu tenho uma pegada, a minha vizinha tem uma pegada, a outra cafeteria da minha vizinha tem outra pegada. Então, você acaba cativando o teu cliente. Por exemplo, tá vendo esse sofazinho aqui que a gente está sentado? Praticamente é um divã. É lindo. Obrigada. Praticamente é um divã da loja, porque o cliente ele entra, às vezes ele quer não só tomar um café, um lanche, mas ele quer conversar, ele quer ser ouvido. Então é a alma do negócio. Eu não quero só vender, eu quero cativar você. Eu tenho que te escutar. Às vezes ele não tem com quem falar. Às vezes o cliente está agoniado, passa na calçada, eu vou entrar para tomar um café, um suco de laranja. E ali eu venho com aquela minha, né, a amizade, oi e tal. E ali eu começo a conversar. Quando eu me vejo, eu estou sentada aqui já. E ali o cliente se expõe, no bom sentido, conversa comigo. Então eu dou... Desabafa, né? Sim, eu dou amor, dou ouvidos, não só em sentido material, que é o comestível, mas o carinho em ouvi-lo. Então eu acho que o diferencial da minha loja é esse lado que eu tenho, de ouvir o meu cliente, de ser amigo do meu cliente. Hoje teve uma cliente aqui, ela se emocionou, ela chorou quando veio aqui e viu a minha loja aberta. Então esse é o meu diferencial, porque café todo mundo sabe fazer, né? Mas eu acho que eu tenho esse lado legal. Sol, deixa o seu contato, suas redes sociais para quem está nos assistindo. Então, as nossas redes sociais é o Instagram da loja, que é Sol Café e Confeitaria. E nós temos também o nosso WhatsApp, que é o 21, né, Rio de Janeiro, 98696 4717. Ali você pode nos enviar um zapzinho, uma mensagem, e a gente leva até você. Então vocês também trabalham com delivery? Sim, sim. Só pedir que a gente entrega. E esse foi o Rafa em Ação de hoje. Fique ligadinho e até a próxima.
O nosso ponto de encontro hoje é com o médico geneticista Dr. Cleison Cruz. Ele esclarece temas importantíssimos sobre o autismo com informações acessíveis e com acolhimento. Vamos conferir? Hoje temos um convidado muito especial aqui, o Cleison Cruz. O Cleison aceitou de imediato para estar conosco aqui no ponto de encontro, porque ele tem um conteúdo muito especial para compartilhar conosco. Tudo bem, Cleison? Tudo bem, Alice? Como você está? Eu estou bem, graças a Deus. Cleison, se apresente um pouquinho para o nosso público que está aqui nos assistindo, né? Quem é você, o que você faz e que conteúdo é esse tão misterioso que você tem para compartilhar conosco? Oi, Alice. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, todas no programa Elas em Ação, um espaço tão importante para compartilhar informação de qualidade, com responsabilidade. Então, eu sou o Dr. Cleison Cruz, sou médico geneticista e professor universitário. E vim aqui hoje para conversarmos sobre como a genética pode transformar a vida das pessoas. Gostaria de te agradecer pelo convite, tá bom? Eu que agradeço, viu? A sua presença, a sua participação e que você seja uma figurinha fácil aqui daqui para frente, que queremos te explorar ao máximo, que você nos traga conteúdo que possa ajudar quem está nos assistindo. Para começar, Cleison, eu tenho uma pergunta. Como a genética médica tem auxiliado na compreensão de diagnóstico no autismo? Então, Alice, primeiro nós temos que saber que realmente existe um aumento vertiginoso da incidência de genética no mundo. O CDC, que é o órgão americano, ele fez um estudo e agora, em 15 de abril de 2025, houve uma nova incidência de autismo. Agora, cada 31 crianças que nascem, uma tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista, que é o TEA. Todo o autismo ele tem base genética, mas o que a gente tem que saber diferenciar? Que 30% de todo o autismo ele faz parte de uma síndrome genética pré-determinada. É o autismo que nós chamamos de autismo complexo. Os outros 70%, que é a maioria dos transtornos do espectro autista, nós chamamos de autismo essencial. E esse autismo essencial já foi identificado mais de 1.000 genes e quando ocorre uma mutação, ou seja, uma alteração em vários genes, somado a alterações, a fatores ambientais, pode levar para o autismo. Pode levar ao transtorno do espectro autista. E a genética médica, como ela vai auxiliar nessa compreensão? Vai nos auxiliar de forma a chegar a um diagnóstico mais preciso e mais precoce das crianças que têm o transtorno do espectro autista. Cleison, quais os sinais em uma criança que pode indicar o autismo de origem genética? Então, essa é uma pergunta excelente. Além das manifestações clínicas clássicas do transtorno do espectro autista, que é a dificuldade na comunicação, dificuldade na interação social, as estereotipias ou comportamento limitante, existem outros sinais e manifestações que a criança pode apresentar. Nós geneticistas chamamos de alterações na morfologia, que são as dismorfias. São algumas alterações na face que nós percebemos que podem estar associadas ao autismo de origem genética. Uma criança também que possa ter epilepsia, alguma malformação congênita associada, isso quer dizer o que? Pode ter uma malformação cardíaca, malformação renal, malformação do cérebro, alterações oftalmológicas, alterações auditivas, e quando isso em associação com o transtorno do espectro autista também nos faz pensar em um autismo de causa genética. Outras alterações podem ser uma epilepsia, um atraso no desenvolvimento dessa criança, um atraso desse desenvolvimento, seja ele na fala, seja ele motor, seja ele cognitivo, também seria a regressão dos marcos motores
ou se esse autismo também está associado à deficiência intelectual. Tudo isso, em conjunto, pode nos fazer pensar em um transtorno do espectro autista de causa genética. Entendi. Então, é, tem assim, falando um português claro, né? Nós, mães e pais, precisamos estar atentos desde do início ali da concepção, né? Da criança, a chegada daquele bebê e começar a observar, né? Se a criança apresenta algum sintoma, alguma manifestação. É por aí? Estou falando leigamente, tá? Exato, a mãe tem que estar bem atenta para poder observar se essa criança tem um atraso motor, um atraso para andar, um atraso para falar, se a criança ela tem alguma alteração, alguma malformação, já foi identificada uma malformação cardíaca, uma malformação renal, ou alterações oftalmológicas, alterações auditivas. Isso tudo, se essa criança adquiriu marcos no desenvolvimento, ou seja, ela chegou a sentar, chegou a andar e falar, e depois perdeu esses marcos, ou seja, a criança regrediu. Se a criança tem uma epilepsia de manifestação muito cedo, então aquela epilepsia de difícil controle associado ao autismo, isso nos faz levar à possibilidade que esse autismo tenha causa genética. Gleison, como a genética médica pode ajudar a promover uma visão mais humana e informada sobre o autismo? Bom, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele já está presente desde o nascimento do indivíduo. É um transtorno biológico, ou seja, genético. O que nós temos que fazer, primeiramente, é acolher essa família. Acolher essa família por quê? Porque eles têm medo do desconhecido, não sabem como lidar com aquela situação que muitas das vezes é a primeira vez que ele está lidando de frente com isso. Então, nós temos que informar essa família, informar os pais, informar que não foi nada que a mãe fez ou deixou de fazer durante a gestação. Nós temos que orientar e essa família entender que o diagnóstico precoce ele é fundamental para nós instituirmos as terapias de reabilitação multidisciplinar, os tratamentos adequados e direcionados para essa criança que tem um transtorno do espectro autista. Entendo. Então, o apoio psicológico, junto com o diagnóstico genético do autismo, é muito importante para essa família. Extremamente importante. O diagnóstico ele não vai definir essa criança. Ele vai nos auxiliar a dizer o que é verdade, o que é verídico ou o que não é, frente àquele diagnóstico de uma síndrome genética que tenha o transtorno do espectro autista como comorbidade. E quando a criança, quando pequena, ela não dá esses sinais. E aí, conforme o crescimento dela, ela vai dando os sinais do autismo. Como é que lidar com isso e como esse diagnóstico tardio, né, pode ajudar essa criança? Sim, entendi. Por isso, a definição de transtorno do espectro autista. Por quê? Porque o espectro ele varia desde manifestações muito leves, muito sutis, onde pode-se ter uma perda de diagnóstico, um atraso de diagnóstico, até manifestações mais severas, que são as mais clássicas, mais fáceis de serem identificadas e diagnosticadas. O importante, é o que eu sempre falo, é melhor, na dúvida, se a criança tem um transtorno do espectro autista ou não, iniciar as intervenções o mais precoce possível. É melhor essa criança estar sendo acompanhada e não ter o transtorno do espectro autista do que perder essa janela de intervenção, do que ela ter o transtorno do espectro autista e não ser tratada, não ser acompanhada. Gleison, quais as orientações que você dá aos pais após o diagnóstico genético? Bom, Alice, durante o diagnóstico genético, a primeira coisa que eu faço é o acolhimento daquela família. Depois eu oriento e explico sobre o diagnóstico, o que ele significa e o que ele não significa. E os acompanhamentos do tratamento, sempre reforçando para que
o diagnóstico, ele não é um destino. Ele simplesmente é como se fosse um norte para nós acompanharmos e tratarmos esse indivíduo da melhor forma possível. Na sua experiência, né, de consultório com os familiares, né, na hora do diagnóstico, você sente alguma resistência por parte da família ou de um dos membros da família ali, quando você chega com esse diagnóstico, eles não sabem lidar ou por não aceitar que um filho tem um espectro? Sim, isso não é raro. Isso é muito frequente. Frente a um diagnóstico de uma criança com transtorno do espectro autista, algumas vezes os pais percebem, mas não querem aceitar. Mas se isso acontece, quem vai sair prejudicado é a criança, porque quanto maior for a resistência dos pais em aceitar aquela criança que tem o transtorno do espectro autista, mais será postergado as intervenções para essa criança. Então, muitas janelas de oportunidades podem ser perdidas, principalmente a janela da fala. A janela da fala ela fecha aos 3 anos de idade. O que isso quer dizer? Não quer dizer que essa criança nunca mais vai falar, mas ela vai ter um potencial muito diminuído na comunicação, entendeu? Então, quanto mais cedo a família se unir, a família aceitar o diagnóstico e buscar as intervenções adequadas, melhor será o resultado para essa criança. Melhor ela será inserida na sociedade, ela terá uma vida muito mais funcional, ela terá uma vida mais feliz. Vamos mudar um pouquinho agora de assunto, Gleison. Eu quero falar um pouquinho sobre gestação. Quais são os exames genéticos que são recomendados para investigar perdas gestacionais? O exame genético inicial é o cariótipo. O cariótipo ele verifica todos os 46 cromossomos que nós temos. Inicialmente, esse exame deve ser realizado, se possível, no feto, que foi o produto da perda gestacional daquele casal. Se isso não for possível, aí nós fazemos esse estudo dos cromossomos no casal, tanto na mulher quanto no homem. É através desses exames que pode prevenir os abortos de repetição? Seria isso? Sim, as perdas gestacionais de repetição, ela é uma condição médica do casal, ou seja, do homem e da mulher que estão tentando ter um filho. Não é algo exclusivo da mulher. Então, em uma consulta genética de perdas gestacionais de repetição, o ideal é que o casal vá à consulta. Por quê? Perda gestacional de repetição é definida como 2 ou mais perdas, consecutivas ou não, até 20 e 22 semanas de gestação. E as perdas gestacionais de origem genética, elas ocorrem mais comumente, são as perdas gestacionais precoces, que acontecem antes de 12 semanas. E elas são mais comumente causadas por alguma aneuploidia, e são alterações cromossômicas. Estou gostando dessa aula de genética. Será que você está gostando também? O Dr. Gleison aqui está dando um aulão para todos nós, né? E, Gleison, como o diagnóstico genético pode mudar o desfecho de uma gestação? Você pode nos explicar melhor? Claro, será um prazer. Nós temos que pensar que existem 2 caminhos. O primeiro é quando aquele casal já estão esperando filho, ou seja, a mulher está gestando, e durante a gestação ela faz exames adequados e diagnostica uma síndrome genética no seu bebê. Por que isso é importante? Porque isso prepara tanto a família quanto os médicos na hora do parto dessa criança. Eles vão estar preparados para realizarem as melhores intervenções para o bem dessa criança. E o segundo passo, o segundo cenário, é aquele casal que ainda não tem um filho, mas eles desejam gestar. Então, eles podem fazer exames para poder determinar ou descobrir se eles têm alguma alteração que possa levar a alguma perda gestacional. E, com isso, programar uma reprodução assistida. Então, o segundo cenário é o seguinte: é um casal que ainda não tem filhos e eles desejam gestar. Então, eles vão procurar um médico geneticista para ver as possibilidades de
evitar essas perdas gestacionais. O que pode acontecer? Pode ser tanto no homem ou quanto na mulher, que eles tenham alguma síndrome que esteja sendo segregada naquela família, ou seja, passando a cada geração. Então, eles fazendo determinados exames específicos, eles podem fazer uma programação de uma reprodução assistida e minimizar as chances de seus filhos terem alguma doença genética ou minimizar as chances de ter uma perda gestacional de repetição. Entendo. E quais são os avanços recentes na genética médica que têm ampliado as possibilidades do cuidado às famílias? Bom, Alice, a genética é a especialidade médica que está avançando cada vez mais rápido. Existem hoje diversos exames, dentre eles o Array CGH, sequenciamento do exoma, sequenciamento do genoma, painéis de nova geração. Isso tudo há décadas não existia. Então, pessoas que eram afetadas por alguma doença genética, elas passavam anos, décadas ou a vida toda sem um diagnóstico. Hoje em dia, nós médicos geneticistas, diante destas ferramentas, isso nos possibilita chegar a um diagnóstico mais precoce, um diagnóstico mais preciso, traçar acompanhamentos adequados e tratamentos direcionados, fazendo uma medicina de precisão para cada condição que essa pessoa tenha, para cada condição que essa pessoa tem. Seja ela uma cardiopatia que esteja naquela família, alguma doença neuromuscular, transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, malformações congênitas, entre outras condições genéticas. Entendo. Estamos quase chegando ao fim dessa entrevista, né? Na verdade, esse aulão de genética. E como você enxerga o futuro da genética médica no Brasil? Sei que você teve num evento muito importante agora, semana passada. Quero que você também conte um pouquinho do que você viu e que você apresentou lá. Pode ser? Então, Alice, eu estive em 27 de julho, agora de 2025, participando como palestrante convidado do segundo simpósio de genética médica do Noroeste Fluminense. Fiquei muito honrado pelo convite, por poder levar informação sobre genética médica para diversos especialistas médicos. E o que eu sempre digo? Eu digo que a genética ela é a mãe das especialidades médicas. Por quê? Porque todo médico especialista, independente da especialidade que ele for atuar, ele vai lidar com condições médicas que têm base genética. E isso é fundamental para poder levarmos a um diagnóstico de precisão, uma medicina personalizada para aquele paciente, tanto no diagnóstico precoce, tratamento e acompanhamento de pessoas que têm alguma condição genética. Então, temos um futuro aí bem vasto, né? E uma crescente bem grande sobre genética aqui no Brasil? Temos sim. São esses exames, como eu disse, o sequenciamento do exoma, sequenciamento do genoma, painéis NGS, eles, quando foram lançados, eram assim, preços muito elevados e que nós não tínhamos como replicar isso na clínica, no nosso tratamento com o paciente no consultório. São exames genéticos que até hoje em dia ainda são exames caros, mas ainda hoje em dia é passível de serem solicitados para poder chegarmos ao diagnóstico do paciente. Então, a genética médica ela está muito aliada hoje à medicina de precisão. Entendi. E o SUS? O SUS consegue atender a população nesse sentido para atender, né, a descobrir pela genética as doenças, o acompanhamento médico? Então, Alice, no SUS existem médicos geneticistas que atendem a população, tanto em centros especializados para doenças raras, como ambulatórios que atendem genética médica. Mas o SUS ainda não disponibiliza de exames e testes genéticos para nos auxiliar no diagnóstico de alguma doença genética. Mas um dia, né, em breve, vamos torcer que isso já aconteça, né, Gleison? Exatamente, Alice. É um direito da população ter um diagnóstico e um tratamento adequado. Então, eu espero que futuramente, um futuro bem próximo, né, isso não se prolongue muito, o SUS disponibilize ferramentas que
são os testes genéticos para auxiliar os médicos geneticistas a darem diagnósticos de forma mais precoce. Estamos chegando ao fim dessa conversa, desse ponto de encontro tão bacana, tão gostoso, com gostinho de quero mais. Tenho certeza que o Dr. Gleison vai estar aqui conosco mais vezes, vai nos trazer mais conteúdos, vai nos trazer dicas, né? Precisamos de dicas, doutor. Quem está sentado do outro lado nos assistindo, né? Todo esse público precisa de conteúdo de qualidade como esse que você nos trouxe. Você quer deixar algum recado? Você quer deixar uma dica muito importante, ainda mais para quem tem criança e tem a dúvida que a criança ainda não fechou o diagnóstico, ou se aquela criança tem algum espectro, ou até da mãezinha, né, que fica, né, perdendo, né, não consegue fazer o ciclo, né, da gravidez, né? Você tem alguma dica para fechar esse assunto, esses dois assuntos que nós abordamos hoje? Primeira coisa que eu quero dizer é que o diagnóstico ele não define o ser humano, ele não define a pessoa. O diagnóstico ele vai nortear aos médicos a tratarem essa pessoa de forma mais adequada, para que ela tenha uma melhor qualidade de vida. E a dica que eu deixo para as mães, observem seus filhos. Ser humano gosta de ser humano gosta de olhar no olho, gosta de conversar, ser humano gosta de estar interagindo com os outros. Então, observem se seus filhos têm algum atraso, se seu filho está demorando a falar, se ele está demorando a sustentar o pescoço, demorando a sentar, se ele olha no seu olho. Observem a criança. É muito importante. Outras condições genéticas também. Essas pessoas estão tendo o mesmo quadro, ou seja, estão tendo sintomas semelhantes, e aquilo passa do avô para o filho, para o neto, muito provavelmente é uma condição genética. Então, isso tudo tem que ser observado. Vamos observar as pessoas. Muito, muito obrigada, Gleison, por todo esse conteúdo, por estar conosco aqui no Elas em Ação, trazendo um pouquinho, né, de qualidade, de saúde, conteúdo para o nosso público. Muito obrigada. Pode contar comigo, Alice. Eu que agradeço. Foi um grande prazer estar aqui com você no Elas em Ação. Obrigada. O tempo aqui passa tão rápido que chegamos ao fim do nosso programa de hoje. O Elas em Ação está terminando, mas vamos juntos transformar conhecimento em poder, informação e atitude. Te espero no próximo sábado, às 15h30. Tchau, tchau!